venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. Seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da Jesus.
Graça e paz, querido. Está começando mais um programa Entre Amigos. Sabendo que estamos em horário novo, antes começarmos às 8 horas, hoje estamos começando às 21h30, né? Estamos aqui com a participação do reverendo Ismael da Silva e a missionária Viviane Gomes. Ela vai estar louvando ao Senhor e o reverendo Ismael vai trazer uma palavra da parte de Deus. Estamos aguardando para que ele mantenha novamente a conexão, pois ele estava no estúdio, de repente agora caiu, mas já queremos pedir para você compartilhar essa live com seus amigos, nos grupos, que você possa comentar e dizer aí seu nome e da onde você está falando, está assistindo, né? Vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor nesta noite, né? Vamos ler uma palavra da parte de Deus, no livro de Salmos, Salmo de número 133. Diz assim o Salmo bíblico: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. Bom é estarmos unidos, bom é estarmos em união. Já está conosco aí o reverendo Ismael da Silva. Não sei se ele já está me ouvindo. Estou lhe ouvindo, querido. Graça e paz da parte do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja abundante sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém, querido. É um prazer tê-lo aqui conosco, juntamente com a sua esposa, né, a pastora Viviane Gomes, que também vai estar louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Nós lemos uma palavra que está em Salmo 133, falando como é bom e como é suave os irmãos viverem em união. Foi essa palavra que eu li, palavra inicial, amém, falando sobre como é bom, né? Que os irmãos estejam unidos, que é como óleo precioso, né? Que desce sobre a cabeça do sacerdote, né? Desce sobre a barba de Arão e desce sobre a orla das suas vestes. Veja só como amém, é bom. E diz assim, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mostrando que a união, né, a união dos irmãos em Cristo, vem a bênção e a vida para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. É muito importante que nós conheçamos a Bíblia, que nós somos unidos em Cristo, somos membros do mesmo corpo, independente de denominações, nós somos membros do mesmo corpo, né? E o cabeça é Cristo. Aleluia. Amém. Amém? Amém. Colossenses, capítulo 2, versículo 17, diz que o corpo é de Cristo. Olha aí. E interessante que, se nós pararmos para pensar, é o corpo, né? É a cabeça, perdão, é a cabeça que direciona o corpo, né? Um corpo não anda sem cabeça. Isso mesmo. Ele não anda, isso porque mesmo, a cabeça é que comanda o corpo. Para um bom entendedor, não precisa nem ser tão inteligente para entender isso, que se o corpo não estiver ligado na cabeça, o corpo não vai para lugar nenhum. Perfeito, perfeito, perfeito. Né? Glória a Deus por isso. É um linguajar mais fácil de entender, isso não estava no script, né? Veio agora, quando eu estava lendo aqui essa palavra, falar união. Estar unidos. Pararmos de estar brigando entre si, né? E lutar pela causa, que é o reino de Deus, salvação de vidas. Não é isso? Edilson, quando nós perdemos tempo brigando por igrejas ou tantas outras coisas, nós deixamos de aproveitar esse momento para o reino de Deus. É verdade. Só um tempinho, reverendo, está passando o trem aqui, ó, eu moro bem perto da linha do trem, e está saindo... Não sei se você está ouvindo aí o som do trem. Estamos, sim.
Acontece, viu, pessoal? É porque é ao vivo é assim mesmo, né? Acontece essas coisas. Logo no horário da live aqui, por isso que eu sempre fazia às 8 horas, às 20 horas. E olha que não é o trem das 11, é o das 9h30. É verdade, é verdade. Tá bom, então, tá bom. Hoje o nosso papel, assim, é descontraente. Eu creio que aconteceu muitas coisas para que isso não acontecesse hoje, né? Aconteceu muitos levantes, muito movimento, posso dizer assim, o reverendo já está entendendo. Até agora a internet dando problema, meu Deus do céu, o que é isso? Sim. É porque hoje vai ser uma benção, né? Amém, aproveitando agora, amém. Antes de passarmos para a pastora louvar a Deus, nós queremos que você que está assistindo, você pode comentar aí. Eu já pedi a minha assessora ali, a Ana Kézia, para ela colocar como público, que eu só estou com o celular hoje aqui, ela está com o notebook ali, para ela colocar como público, para que você possa comentar e o seu comentário vai aparecer na tela. Se você quiser fazer uma pergunta ao reverendo, ele vai estar disponível para lhe responder, né? Vai estar disponível para tirar suas dúvidas, na palavra de Deus, e estamos aí querendo ver você comentando a palavra de Deus. Lembrando que esse programa é o programa de número 11, é o 11º programa, onde trazemos amigos e amigas para pregar, para louvar a Deus. Viu, reverendo? Aqui é um programa entre amigos, né? Entre amigos. Amém. Porque existem irmãos que não são amigos, né? Tem irmãos que não são amigos, né? Existem famílias com vários irmãos, mas tem irmãos que não falam com o outro. Você já viu isso? Ih, rapaz, isso é complicado, né? É complicado. Mas esse programa é entre amigos. É entre amigos. Não basta ser irmão. Tem que ser amizade, amigo. A amizade vale mais do que a irmandade. Provérbios de Salomão 17:17, ele disse: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce um irmão. É verdade. Né? Em todo tempo. Bem, pessoal, hoje é diferente, é um programa bem diferente, mas um bate-papo. O reverendo já veio com o script já prontinho aí, sobre liderança. Você vai saber muita coisa boa sobre liderança, e o papo hoje tá bom. E esse horário é um horário bom, é o horário onde o pessoal realmente gosta de assistir. Esse horário é bom. Então, comece a compartilhar nos grupos, comece a compartilhar para os seus amigos, e vamos aí. O reverendo aí é o assessor aí dela. Graça e paz, tudo bem? Graça e paz, querida. Pelo menos se conhecemos, pelo menos pela tela, né? É verdade. A gente vai conhecer pessoalmente aí. Prazer. E lembrando que, viu, pastora? Família, viu? Amém, viu, pastora? Eu não conheço o reverendo pessoalmente. Você acredita nisso? Não acredito. Não conheço ele pessoalmente, nós nos conhecemos pela internet. A minha esposa e a família dela conhecem ele pessoalmente. Mas eu ainda não. Olha só que estranho, que mistério é esse? Que mistério é esse? A gente se conhece há anos, né? Um dia vamos nos conhecer pessoalmente e comer aquela comidinha nordestina aí que eu tô com saudade. Olha, pensa como é boa, viu? Pra mim é a melhor. Ô, Glória! Pronto, então aí a pastora Viviane Gomes vai estar louvando a Deus e nós vamos estar também adorando ao Senhor. Enquanto ela louva, você comenta e compartilha. É com você, pastora Viviane, vai louvar a Deus. Fique à vontade. Amém. Creio que Deus irá tocar no teu coração através desse louvor. Você que está ouvindo e fala que Deus é fiel e Deus é fiel. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes apreciar um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Aleluia. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar.
A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és, Senhor. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Oh, glória a Deus. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, poder ter. Aleluia. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Oh, glória a Deus. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Aleluia. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Oh, glória a Deus. Fiel, Glória a Deus. Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém, glória a Deus. Amém. Compartilha essa live, quem sabe tem alguém que está desanimado, está precisando de uma palavra. Voltamos à conexão, já vamos ouvir a palavra de Deus. Aguarde só um pouco. Fique à Meu vontade. querido, nós estamos com um tema bem sugestivo e eu quero aqui não ser demorado sobre liderança cristã, principalmente no que diz respeito ao perfil do líder cristão para o mundo pós-moderno. E permita falar logo a começo sobre uma introdução muito fácil e rápida e objetiva, tomando como base o texto do sábio Salomão, no capítulo 1, versículo 3 de Eclesiastes. Sábio Salomão disse: gerações vêm e gerações vão, mas a terra
permanece para sempre. Antes de falar sobre o perfil do líder cristão no mundo pós-moderno, eu preciso fazer uma breve introdução. Dizer que quando falamos de liderança cristã, nós devemos destacar o ser humano. Tínhamos antigamente uma impressão de que todo líder cristão era dotado de massa angelical. Parece-me que ele não tinha defeitos, não tinha erros, não cometia pecados e tantas outras coisas. E quando falamos também sobre liderança cristã, nós temos que destacar os objetivos pessoais e coletivos. Todas as pessoas têm as suas aspirações, e as suas aspirações, elas iniciam-se de forma pessoal, mas intensifica na forma coletiva. Por fim, quando falamos de liderança cristã, nós precisamos entender a articulação das referências e dos referenciais. Lamentavelmente, nós estamos vivendo uma geração de poucas referências e quase inexistente os referenciais. E é comum, é normal, é admissível se dizer que nós estamos vivendo uma crise de liderança cristã. Então, como eu estava falando, a liderança cristã está em crise. E a maior prova, evidência dessa decadência está no altar de muitas igrejas. Exemplo, altares ocos, vazios, sem consistência bíblica nem compatibilidade doutrinária. Uma outra característica é que são altares áridos, aonde não há frutificação, maturidade, evolução, crescimento espiritual. E assim, podemos constatar que os nossos templos, as nossas igrejas, a liderança cristã como um contexto geral está em crise. E a importância da liderança cristã na sociedade é fundamental, pois a igreja faz parte de um contexto social. E a liderança cristã banalizada, os pilares éticos ficam insustentáveis. Quando a liderança cristã ela é fragilizada, os pilares sociais estão e ficam comprometidos. Quando a liderança cristã ela é hostilizada, os pilares morais ficam espavorecidos. Quando a liderança cristã é vulgarizada, os pilares espirituais ficam dissimulados. Então, como nós podemos, nessa reflexão tão rápida, entender o perfil do líder cristão nesse mundo tão conturbado que é a pós-modernidade? Eu vou falar de 4 elementos tão somente. Primeiro, a espiritualidade versus a religiosidade. Há uma necessidade enorme de que a liderança da atualidade ela seja espiritual. Não é religiosa, ela seja espiritual, que a espiritualidade seja vista, seja notória. Segundo o pilar desse perfil, característica do perfil desse líder pós-moderno, é o conhecimento. Não basta informação. Hoje, através das redes sociais, num clique você tem tantos assuntos diversos, muitas informações. Na verdade, nós precisamos ter conhecimento, e não conhecimento qualquer, mas aquele que o apóstolo Pedro nos ensina, crescendo na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Diga-se de passagem, a maioria da liderança cristã na atualidade não tiveram experiência com Jesus. Terceira característica desse perfil é o crescimento espiritual. Meu amado que assiste, que está conectado conosco nesse momento, você precisa entender que há uma necessidade de crescimento espiritual, maturidade. Queridos, é notório a forma como nós estamos vendo e enxergando igrejas aonde tem 10, 15 anos
30 anos de fundação e às vezes muito mais tempo, mas não há maturidade. As pessoas parecem neófitas, não há crescimento espiritual. E o perfil do líder pós-moderno tem que ter maturidade. A quarta e última característica desse líder é que ele tem que ter comprometimento bíblico. A Bíblia não pode ser usada como um momento de esboço sermonário, não. Ele tem que colocar a Bíblia como regra de fé e prática. Não é somente usar a Bíblia no altar, mas no seu dia a dia. Não é somente usar a Bíblia para fundamentar um texto ou uma mensagem, mas trazer as diretrizes para a sua própria conduta. Dito isto, encerrando, antes que a gente caia aqui novamente essa conexão, eu concluo dizendo que oremos, há um clamor, há uma necessidade de que Deus levante líderes nesse mundo pós-moderno. Oremos para que Deus levante líderes, primeiro, com visão e missão espiritual. Querido, há uma necessidade de visão espiritual. Parece-me que algumas igrejas e alguns líderes estão focados no mundo material. Tudo gira em torno do materialismo. Mas oremos para que Deus levante líderes com visão espiritual. Segundo, oremos para que Deus levante líderes que defendam o estandarte do evangelho. Não o evangelho da igreja A, igreja B, igreja C. E nas minhas lives diariamente, eu tenho dito que eu estou com a impressão de que existem vários céus, vários Jesus, vários evangelhos. Parece que quando a gente olha para a igreja A, o Jesus que eles apresentam, o evangelho pregado, o céu que é o destino, é diferente de outras igrejas. Nós precisamos de líderes cristãos que tenham a defesa do estandarte do evangelho como prioridade. O evangelho de Jesus Cristo, não é o evangelho que eu acho que seja, é o evangelho esboçado na palavra. Por fim, oremos para que Deus levante líderes que priorize o reino de Deus, o reino do Deus eterno. Aleluia. Esse evangelho, ele revela o reino. E eu falei dias atrás para um grupo de irmãos que se nós cristãos, começarmos a entender que a nossa vida está sob um reinado espiritual, o reino de Deus será muito mais prazeroso para a nossa vida. Portanto, Edilson e todos vocês que nos assistem nesse instante, depois dessa live tão conturbada, nós precisamos levantar um clamor. O líder espiritual, o líder que tenha conhecimento da palavra, o líder que tenha maturidade e o líder que tenha comprometimento bíblico, conhecimento e comprometimento bíblico, que seja esse o perfil desse líder para esse mundo pós-moderno. Tá bom? E viver o que aprendeu, né? Não apenas ter o conhecimento para si e não colocar em prática, né? É o mínimo, né? O pastor Diego Ribeiro... Isso. O pastor Diego Ribeiro, já te falei dele algumas vezes no WhatsApp, que é o idealizador do projeto Viver por Ti. Ele está online assistindo a gente agora. Ele disse assim, verdade, infelizmente a igreja brasileira sofre por falta de referências que levante homens fiéis. Entendeu? Perfeito. Uma coisa interessante que eu estava vendo esses dias, alguns comentários de alguns homens de Deus, eles falaram assim, se tirar a itinerância de alguns pregadores, não generalizando todos, mas de alguns pregadores, o que é que eles têm para apresentar? Isso é interessante. Na verdade, olha, o pastor Diego acrescentou aí. Eu não vou entrar no mérito do ministério da itinerância, não. Eu vou entrar no mérito da referência. Eu acho que nós, como igreja evangélica, estamos perdendo a referência. Os nossos referenciais, os nossos pais na fé, os nossos heróis, não os heróis da Bíblia, mas os nossos heróis da atualidade, eles estão se indo.
Nós estamos perdendo dia após dia, nós estamos vendo que pastor A, pastor B, pastor C está se indo. E nós estamos perdendo as referências humanas, as referências espirituais. E aqueles que nós colocamos como referência, em algum momento, eles revelam um caráter que não é o caráter de Cristo, que não é uma vida transformada. São homens governados pela ganância, pela corrupção religiosa, por que não dizer pelo descaso eclesiástico, homens que hoje não têm visão de reino de Deus, mas de império denominacional, homens que não têm comprometimento com a palavra, aliás, tem sim com a palavra que lhe beneficia, mas não com a palavra que gera maturidade e crescimento para as ovelhas. São pessoas que são, e hoje nós estamos vendo, com sinceridade eu posso dizer de forma lamentável, pastores que eram referência no passado e que hoje, meu Deus, o que eles são? O que eles são? São nada, da história acabou. E, por incrível que pareça, eu não estou aqui fazendo a apelação à fragilidade humana. E nem generalizando, né? Nem generalizando todos os líderes. Nem generalizando. Porque o reverendo também é um líder. O reverendo é um líder. E isso não está generalizando, porque nós temos referências, mas estamos dizendo aqui que existem poucas referências. Sim. Né? E outros que tinham referência, infelizmente deixaram. E as referências que existem, elas existem em um determinado contexto. Entende isso? É em um determinado contexto. Por exemplo, as minhas referências são tão particulares e tão íntimas que talvez você, outras pessoas, desconheçam. Diferentemente das épocas passadas, aonde quando se falava no nome do pastor fulano de tal, todos tomavam como referência. O nome da pessoa fulana de tal, não é só pastor, fulano de tal, era tido como uma referência, ok? Era um espelho, né, onde se espelhavam nele, né? Para todos nós. Eu, graças a Deus, até hoje, eu tenho pessoas como referência na minha vida, que me ajudou no meu ministério, onde eu me espelhei, que eu louvo a Deus que até hoje eles continuam sendo referência, não mudaram, continuam sendo quem era do início até agora. Amém. E isso eu me alegro, porque as pessoas que eu tomei como referência não mudaram. Que bom! Continuam dando exemplo, continuam dando exemplo de homens fiéis. Né? De homens fiéis, homens tementes a Deus, homens que zelam pela palavra, que prezam muito a salvação de almas, que se preocupam com o reino, não com o seu reino. Entendeu? Então, isso me alegra muito, porque as pessoas que eu tenho como referência, elas são até hoje e não mudaram. Eu olho hoje essa pessoa, eu não vou citar nomes aqui, mas eu olho para as pessoas e digo, olha, graças a Deus, eu espelhei-me em alguém que continua realmente dando exemplo. Eu posso citar o nome de duas pessoas para mim que foram referências basilares para o meu ministério. Elas foram as duas referências mais próximas que eu tive, tá? Pastor Sidrônio Castanha de Oliveira, já faleceu alguns anos atrás, foi o meu líder em Arapiraca, e uma pessoa de uma cultura... Conheci o pastor Sidrônio, conheci. Conheceu? Pronto. Um homem de uma cultura, de uma inteligência, de um saber invejável. E, por outro lado, eu tive um pastor também, que foi uma referência bem próxima minha, pastor José Antônio dos Santos, conhecido como pastor Neco. Querido, passar pela escola do pastor Sidrônio e passar pela escola do pastor Neco, meu amado, são duas escolas totalmente diferentes, porque um leva para o lado mais prático e o outro leva para o lado mais teórico. São pessoas que você cresce no nível espiritual. Quem está me ouvindo e conheceram essas pessoas sabem do que eu estou falando. Mas hoje, as pessoas... Eu tenho o prazer de conhecer os dois. Oh, que glória, que bom! Agora, hoje, as pessoas estão olhando para algumas referências, não sabem para que vieram.
Ainda não se sabe para que vieram. Qual é a tonalidade do seu ministério? Qual é a diretriz que vai nortear o seu ministério? São pessoas que estão em alguns cargos elevados da igreja, que às vezes não é pastor, não são pastores, mas às vezes exerce algum cargo na igreja, algum departamento, alguma diretoria na igreja, mas elas não têm o conhecimento do seu propósito cristão. Talvez, eu não entrei nesse assunto na minha fala inicial, mas talvez a falta do conhecimento do propósito seja uma das dificuldades de se estabelecer referências, porque a maioria dos líderes não sabem. Entende? Viu, pastor? Só lhe cortando um pouco, mas no mesmo assunto, quando o senhor falou que muitos não sabem realmente, estão ocupando um cargo, mas não sabem qual é o seu chamado. Isso é interessante, que hoje eu estava conversando com minha filha e nós tocamos nesse assunto. Eu perguntei para ela se ela sabe qual é o chamado que Deus tem na vida dela. Mas, Edilson, ela só tem 14 anos, sim, mas ela já foi instruída na palavra. Ela já ensinei a palavra de Deus para ela, sabe o que é chamado. E ela disse assim, pai, como é que eu posso saber o que é que Deus quer comigo? Né? Eu estava conversando com ela, andando no caminho, e ela falou, como é que eu vou saber? Eu disse, ore a Deus, que Deus vai lhe mostrar qual é o chamado, o que é que Ele quer que você faça para Ele. Não é porque ela é filha de um pregador que ela vai ser pregadora, não é verdade? Tem gente que quer empurrar o seu mistério no seu filho, e às vezes nem se preocupa em orar para saber o que é que Deus tem na vida dela. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente é pecador. Viu? E eu louvo a Deus que ela falou e disse, o que é que eu tenho que fazer? Eu disse, não, você ore a Deus, que Deus vai lhe mostrar qual é o seu chamado dele na sua vida, o que é que você vai fazer para que o nome dele seja glorificado. Tem pessoas que não são líderes religiosos, por assim, líder eclesiástico, mas tem um chamado de Deus na medicina, na psicologia, tem um chamado de Deus no ensino, na pedagogia, e é chamado também do mesmo jeito, é um líder do mesmo jeito, né? Então, tem pessoas que estão com um cargo de pastor, mas tem um chamado de outra coisa. E tem pessoas que estão exercendo um cargo que tem chamado de pastor. Isso é interessante, não é? Então, devemos orar e pedir a Deus, mostra qual é o chamado que tem na minha vida. Eu posso aí falar alguma coisa? Eu gosto para concluir, eu gosto de dizer que tem muitos pastores que têm chamado para ser ovelha. Só isso, certo? E o segundo ponto é referente a essa questão do conhecer o propósito de Deus. Eu sempre digo para as minhas ovelhas que é fácil e, ao mesmo tempo, difícil de saber o propósito. Mas fácil por quê? Porque no propósito de Deus é revelado através dos dons, dos talentos e das habilidades. Tudo aquilo que Deus nos deu como dom, como talento e habilidade, isso revela-se no propósito de Deus. É isso que você falou. Tem muitas pessoas que estão esperando um chamado, quando na verdade já foram chamadas para a liderança cristã, para o mundo pós-moderno, em áreas distintas. E essa área que é distinta, seja na medicina, na psicologia, na assistência social, no direito, ou em qualquer outra área afim, é essa área que Deus quer intervir usando-nos de forma especial. É nessa área. Então, às vezes a gente quer um propósito sobrenatural, algo sobrenatural, revelador, quando na verdade já está revelado através das habilidades, dos dons e dos talentos, tá bom? Minha gratidão, querido, por estar com você nesse momento tão agradável, tão bom e tão prazeroso. Eu apenas peço desculpa, peço perdão pela situação aqui da internet, mas eu creio que estamos ao vivo, é assim mesmo. Vai voltar. Ô, reverendo, eu conheço um pastor, na verdade, que ele foi líder de mocidade e trabalhou com vários departamentos da igreja há 15 anos, antes de ser pastor, e ele não era batizado com o Espírito Santo, mas era uma pessoa cheia do Espírito Santo. E há essa diferença.
e ele já tinha, eu acredito que ele já tinha esse chamado de liderança na vida dele. E faltava ali apenas isso, né? Ele realmente ser reconhecido, reconhecer o ministério dele. E com 15 anos, eu conheci ele 15 anos, ele ficou liderando mocidade, liderando departamentos na igreja, liderando com testemunho de vida, é um homem de Deus, e hoje ele é pastor. E eu louvo a Deus pela vida dele, que me ajudou muito no meu ministério, quando eu ainda novo na fé. E eu vejo nas igrejas por onde eu tenho passado, até na igreja que eu congrego, pessoas que ainda não foram ainda, como é que eu vou dizer, não foram ainda reconhecidos por algum momento, por algum motivo, mas já tem liderança na sua vida, já tem um chamado de líder, tem um testemunho de líder, e eu acredito que só está aguardando o tempo para poder começar a liderar. Porque nós observamos quem é espiritual, em conhecer uma pessoa, a gente sabe se ele tem chamado de Deus ou não. Não sei se eu estou falando certo, mas nós temos isso, né? Nós temos o Espírito de Deus fala conosco, não é? Quando olhamos para alguém e diz, fulano, ele realmente tem um chamado de liderança. Isso mesmo. Você concorda comigo? Concordo. A liderança não é nata, a liderança é desenvolvida à medida das oportunidades. E, às vezes, essas pessoas elas não são líderes no nome de líder propriamente dito, porque ainda não tiveram oportunidades de serem reconhecidas como tais. Mas, a partir do momento que elas receberem oportunidades, elas vão mostrar o seu potencial. Tá? Isso é natural. É verdade. É muito natural no decorrer da liderança. A liderança é uma área que trabalho há mais de 20 anos, e a gente tem visto isso. Pessoas que, às vezes, você diz que ele não faz nada, mas ele não faz nada porque não tem oportunidade. Mas, a partir do momento que tem oportunidade, tornam-se referenciais e referência naquilo que fazem. E é maravilhoso quando um líder, ele observa as qualidades nas suas ovelhas. Perfeito. Né? Quando ele observa que tem ovelhas de qualidade, ovelhas que podem estar ao seu lado, lhe ajudando a guiar o povo. Imagine se Moisés não desse ouvido ao seu sogro Jetro e quisesse tomar a rédea, como fala no nordestino, sozinho. Imagine como seria. Ainda hoje Israel está no deserto. Isso. E interessante que o seu sogro disse, observe pessoas capazes, como se ele dissesse, tem pessoas capazes, está no seu meio, está com você, mas você não deu oportunidade para ele, você não olhou ele, não viu ele. Você vai se matar sozinho. Sabe qual é o outro problema? Se matando sozinho? Sabe qual é o outro problema sobre isso? É na questão de que está sendo ensinado uma liderança egoísta e arrogante. Por exemplo, tem gente que, quando ele começa a ter um determinado cargo de liderança na igreja, ele já pensa em ser aquilo que não é. Ele nunca se conforma em ser aquilo que Deus colocou na vida dele. Entende isso? Então, eu aprendi muito isso com o pastor Neco, que diz que é melhor você ser um bom porteiro do que ser um péssimo pastor. Mas tem gente que, porque já está na escala da vice-liderança, do vice não sei o quê, do vice sei o quê. Ele já está sonhando em ser alguma coisa maior lá na frente. E qual é o problema? É que nós crescemos à medida, aliás, a nossa estrutura é adquirida à medida do nosso crescimento. Então, tem pessoas que querem um cargo maior, mais pesado, mas não tem estrutura. Entende? Então, quando nós crescemos com estrutura, as coisas vindouras sempre serão muito mais suportáveis. Eu conheço pessoas que não passaram no diaconato. Por quê? Mas não foi por falta de oportunidade. Foi porque realmente nós, eu falo nós, não só eu na época, como os filhos viam nele, que ele, realmente o chamado dele é só diácono. Tem pessoas que não entendem. Mas fulano continua sendo diácono até hoje. Porque Deus sabe, se ele passar no diaconato, meu Deus do céu. Tem pessoas que eu conheço que até hoje já está velhinho e é diácono. Agora vamos diferenciar, não foi tá? Não foi falta de oportunidade.
Isso. Agora vamos diferenciar. Uma coisa é esse diácono ser reconhecido como diácono e ele se aceitar como diácono. Outra coisa é a pessoa ser um diácono, ter um potencial para crescer no ministério e exercer uma liderança muito mais ampla, mas a cúpula por inveja, por arrogância, prepotência, aí já é o outro lado, né? Começa a oprimir o coitado do diácono. Entende isso? Então, são coisas distintas que a gente precisa pontuar. Lembrando que esse que eu estou falando, realmente, ele não exercia o seu papel como diácono e realmente não queria, a gente via nele que ele não queria crescer espiritualmente, ele não ansiava pelo episcopado, entendeu? Observava nele que para ele ali estava bom demais, não queria mais ter passado aquilo. Eu conheço outro que era diácono, e alguém o pastor chamou ele para levá-lo ao presbitério, e ele disse realmente, olha, pastor, não me leva ao presbitério. Sinto de Deus que não é para eu ser presbítero. Eu vou ficar assim. Pode falar, olha, você lembrou. Eu me lembrei aqui agora para a gente encerrar, tá? Eu acho que eu estou tomando muito tempo. Mas eu me lembrei aqui de um caso que eu separei. Eu separei uma pessoa para o ministério, certo? Reconheci, separei, chamei, conversei, você aceita, tal. Lá na frente, a pessoa mandou um recado, dizendo que eu separei porque eu quis, mas que ele não se considera ninguém, não. Ó, uma pessoa que não valoriza o presente de Deus na sua vida, vai valorizar mais o quê, pelo amor de Deus? Entende isso? Ele já demonstrou de primeira, né? Já demonstrou de primeira que não estava aceitando. Não, essa pessoa não tem nem condição de salvação, meu irmão. Não sei se eu estou errado, mas tem pessoas que têm o chamado, ele sabe que tem um chamado, o líder sabe que ele tem chamado, mas ele próprio não aceita o chamado que Deus tem dele. Perfeito. Então, não existe esse tipo de pessoa? Existe. Eu conheço pessoas que têm chamado, que a gente vê, ele tem testemunho, tem vida no altar, tem Bíblia, mas ele próprio não aceita o chamado de Deus. E aí é onde está um problema. Tal pessoa não tem nenhuma noção de salvação. Por quê? Porque uma vez que eu tenho uma noção da salvação, mediante o amor de Deus para comigo, eu entendo que eu fui salvo para. A grande questão da salvação para muitos líderes é que foram salvos para ir morar no céu. Esquecem que entre a salvação e o céu tem a obra, tem o reino de Deus, tem a propagação do evangelho. No meio, tem o né? Isso. E aí onde está o pessoal? Não, eu fui salvo para ir morar no céu. Sim, meu querido, se fosse para ir morar no céu, na hora que você aceitou Jesus, entregou o seu coração, era para você morrer e já ir direto para o céu. Não, você foi salvo para ser testemunha de Cristo, ser testemunha, né? Ser testemunha. Uma coisa que eu estava, veio agora na minha memória, liderança, eu entendo assim, viu, reverendo? Liderança não é simplesmente eu pregar e dirigir culto. Não. Isso eu acredito que liderança não é só isso. Isso não aí é tal dia eu vou pregar, tal dia eu vou ensinar e tá bom, pronto. Esse é o meu chamado. Não, isso não é liderança. Eu entendo que ele tem que estar junto. Não é só pregar e só dirigir culto. Ele tem que estar pronto para tudo. O líder precisa ter a consciência de que ele está sob uma missão e responsabilidade. No dia que o líder perder essa consciência da submissão e da autoridade que está sobre ele estabelecido, já perdeu o senso de liderança, entende? Então, eu fui salvo sim, amém. Para quê? Para morar no céu? Também, mas enquanto eu não vou ao céu, eu tenho que exercer o meu propósito na terra. E esse propósito está sob uma missão de uma autoridade delegada. Alguém está sobre mim, orientando, compartilhando, e eu tenho que estar junto dessa pessoa. E assim, quando nós compreendemos o senso de liderança dessa forma, nada é impossível. Todas as coisas são possíveis, principalmente para uma liderança unida e fortalecida. Só para completar e para
completar a sua palavra, é que tem pessoas que querem ser líderes, mas não é um bom liderado, né? E o que eu aprendi é que se você quer ser um bom líder, você tem que ser um bom liderado, não é verdade? Perfeito, perfeito. Como é que você quer ser um líder se você não respeita a sua liderança, você não obedece à sua liderança, você está sempre contra a sua liderança, você não vai ser líder. Pelo menos é o que eu entendo. Eu sou certo ou sou errado? Certíssimo, certíssimo. Nós precisamos colocar isso na mente das pessoas. Só um detalhe, um ponto crucial nisso que você falou. Só um detalhe, tá? O liderado precisa estar submisso ao líder, desde que o líder esteja submisso a Deus. No momento que o líder maior, ele desvincula a palavra, ele a doutrina, a sua coisa toda, aí deve-se ter cuidado. Deu uma falha aí na voz do reverendo. Teve umas partes que foi cortada. Podia repetir? Posso sim. A partir do momento que o liderado está submisso ao líder, esse líder, que é a autoridade maior, tem que estar vinculado à palavra, tem que estar vinculado ao reino de Deus. No momento que esse líder maior, esse líder de cúpula, ele desvincula da palavra, estabelece achismos, doutrinas paralelas, desconhecimento da palavra, inventa doutrina, implanta regimes que não é coisa bíblica, esse liderado tem que ter sabedoria, porque senão é um fariseu tentando guiar ou constituir outro fariseu. Entendeu? É sério, isso aí é forte, isso aí é forte. Ou seja, se o meu líder ele está dentro da palavra, ele continuará sendo meu líder. Pronto. Né? É aquilo que Mateus falou no capítulo 23. É um cego guiando outro cego. Entende? Então, quem é o líder que o liderado tem que se espelhar? Aquele que é homem de Deus, uma mulher de Deus, aquele que tem um compromisso com a palavra, aquele que tem um compromisso com o evangelho, com o reino de Deus, aquele que não inventa doutrinas, que não inventa achismos, aquele que não se impõe, né? Tem muitos, eu gosto de brincar sobre isso, que tem muito líder que tem a maior vontade de ser o cabeça da igreja. Já percebeu isso, né? Tem muitos líderes que a única coisa que ele gostaria de ser é o cabeça da igreja. Se Jesus bambear um pouquinho, ele toma o lugar de Jesus. Vem umas coisas aqui, mas eu não vou entrar em mérito aí, não vou falar nada, mas realmente é pura verdade. Então, estamos vivendo numa época onde, como já foi falado aí, que cadê as referências, né? As referenciais. Precisamos de referenciais para a nossa vida. Eu louvo a Deus quando alguém diz assim, rapaz, eu me espelho em fulano. Fulano é uma ação de Deus, fulano dá testemunho, né? Fulano realmente é. Claro que a gente tem que ter cuidado, existe nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no céu, né? Existe sepulcros caiados, claro, mas existem muitos homens de Deus, existem muitos referenciais, pessoas que não se vendem, pessoas que se mantém íntegro, justo, sincero, que não se vende, né? Tem pessoas que não se vendem. Infelizmente, estamos vendo muitas pessoas se vendendo. E se vendendo por coisas mínimas, né? Por coisas mínimas. Se vendendo, mas ainda existe um remanescente. Pessoas que a gente pode dizer, fulano é homem de Deus. Fulana é mulher de Deus. Eu louvo a Deus porque os que eu conheço, os que eu tenho convidado para participar da live, eu posso dizer, esses são homens de Deus. Até que me prove o contrário. Mas são homens de Deus. E por isso está na live. Se o reverendo está na live hoje, é porque é homem de Deus. Amém, porque vimos isso, vimos e reconhecemos o ministério. Não traríamos para cá pessoas que aonde nós tínhamos dúvidas do ministério ou não reconhecemos. Entenda uma coisa, viu, reverendo? O senhor só está aqui na live porque entendemos que o Senhor tem um chamado de Deus, tem uma obra nas mãos, porque tem pessoas que não entendem, mas eu acredito que cada um tem um chamado diferente,
Como eu disse no início, quando eu li a palavra, todos nós somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, independente de denominação. Quando Cristo voltar, ele vai vir santo, ele não vai vir buscar placa de igreja. Infelizmente, nós estamos, quando eu falo nós, é muita gente, está se preocupando mais com títulos, com denominações, e estão esquecendo das almas, de vidas que precisam ser cuidadas, restauradas, alimentadas com bom fé, com uma boa grama, não é com grama seca, né, mas com uma boa grama, com a água limpa. Então, vamos pensar nisso. Essa palavra de hoje, quem sabe alguém vai dizer mais live, falar sobre liderança, mas é assim mesmo. Precisamos expor o que a palavra de Deus diz e enquadrarmos na palavra de Deus, ser verdadeiramente homens de Deus provado e aprovado, né? Isso. Não se vender, continuando dando testemunho de vida, sendo fiel, mostrando que tem que crescer na vida dele é Cristo, né? E não ele. Né? Eu fico pensando assim, quando tem pregações que eu fico, meu Deus, misericórdia, onde alguém diz assim, Deus vai tirar você do anonimato, Deus vai soprar o seu nome. Me perdoe, reverendo, mas eu acredito que Deus não está preocupado em soprar meu nome. Ele está preocupado que o nome dele seja propagado. Aleluia, quem sou eu? Né? Somos apenas instrumentos, né? Sair do anonimato. Meu nome não importa, o importante é o nome de Deus. Aleluia. Eu acho que eu me empolguei aqui. É verdade, viu? Me perdoe, eu me empolguei aqui. Não, que é isso. Eu só quero... Deixa eu concluir a minha fala. Quero só concluir dizendo o seguinte, tá? Conclua agora. As lágrimas dos nossos pais pioneiros parece que continuam molhadas e molhando a trilha da liderança saudável. Se a gente olhar para os nossos pais de antigamente, mesmo com a sua simplicidade, mesmo com a sua forma, às vezes, rude, mas amável, nós temos muito a aprender. Isso. Muito a aprender. Então, eu acho que a gente tem muitas pessoas ainda, líderes, que a gente pode olhar e dizer, puxa vida, aquele homem, Isso, ele pode me ensinar muita coisa, muita coisa. Aliás, eu creio que a gente tem como aprender com todas as pessoas. Com todas as pessoas. E examinar valorizar tudo, né? mais. Reter o que é bom. E valorizar mais o ministério de cada um. Né? Não é porque o irmão, a irmã é ser humano que não tem o que me ensinar. Aliás, todos nós somos seres humanos, somos falhos, né? Passamos por momentos de fraqueza, de deleites, porém, nós temos um ministério. E eu sou muito feliz em poder ser convocado para uma live como a sua, e de uma pessoa que, pessoalmente, nós não nos conhecemos, mas temos um vínculo de irmão. Isso é importante. De irmão em Cristo Jesus. Se cada um conseguisse enxergar no outro o quanto nós somos irmãos, a igreja evangélica brasileira seria muito mais unida e seria uma potência realmente como deveria ser. Então, eu quero agradecer a Deus pelo convite, tá bom? Nós que agradecemos, né, pela participação do reverendo Ismael, que desses todos que passaram por aqui, não criticando, viu? Mas de todos que passaram por aqui, foi o único que seguiu a risca o tempo. Eu estou observando aqui, já estou agoniado, sei que o meu horário já passou, já. Não, nada, não foi ético, falou na meia hora, certinho e tal, e foi uma bênção de Deus. Eu sei que às vezes a gente se empolga mesmo de falar, eu aqui queria falar mais, mas a gente tem que dar o tempo, tem que deixar o povo com gostinho de quero mais, mas é um assunto, eu acredito que é gostoso de se ouvir, pelo menos para quem tem interesse na palavra de Deus, quer falar sobre liderança. Não é porque você não tem uma carteira, não é porque você não tem um cargo, não é porque você não está na frente de um trabalho que você não seja um líder, né? Sim. Você pode ser... Eu conheço um pastor que ele já está quase jubilando, mas ele tem um programa no YouTube. E interessante porque ele pastor que já está quase 1.500 pessoas que assistem ele.
ele já está quase se jubilando, ele não dirige mais igreja, sua esposa está um pouco doentada, mas chegou para mim esses dias e disse, Adilson, eu não perdi igreja, Deus me deu a igreja online, eu tenho um 4.500 membros. Isso né? mesmo. E ele continua pregando, ensinando, ainda que alguém não entenda isso como um ministério, tem pessoas que ainda precisam entender que Deus também usa a internet, né? Sim. E ele disse, eu continuo exercendo o meu cargo de liderança, ensinando a palavra de Deus. Aleluia. Perfeitamente. Né? Então, que Deus abençoe o senhor, Deus abençoe o reverendo Ismael, Deus abençoe a sua esposa, que teve que se ausentar, e que foi uma bênção. Infelizmente, tivemos aquele problema, mas quem sabe outra oportunidade teremos outra live. O reverendo Ismael da Silva, ele é líder, né? Líder sênior, né? Fala assim lá nos Estados Unidos, é líder sênior, né? Ele é o pastor presidente da comunidade cristã Viver, e o pastor aí, o reverendo, pode dizer onde está o endereço, para quem quiser conhecer a igreja, aí no Pilar, em Alagoas, ele pode dizer o endereço, tem essa oportunidade aqui, todos têm essa oportunidade de falar, ele vai dizer aí onde é a igreja, a comunidade, vai dizer os dias de culto, e você que mora aí em Alagoas, aí no Pilar, e você quer conhecer o ministério, vai lá. Reverendo, é com você, você vai ter essa oportunidade, e depois estaremos orando, encerrando essa live. Amém. Pela graça e a misericórdia do Eterno, a Ele que confiou o ministério pastoral, nós estamos liderando a comunidade cristã Viver, que tem cultos todos os domingos, quartas e sextas. Só que devido a essa pandemia, nós estamos somente esse mês de setembro com o culto aos domingos presencial, quarta-feira online e sexta-feira nos lares. E a comunidade cristã Viver fica localizado na cidade de Pilar, o estado de Alagoas, bem como também é fácil de aprender. A rua não tem um nome específico ainda, mas perguntando aonde fica a Associação dos Deficientes Físicos da cidade de Pilar, a igreja fica aproximadamente 30 metros após. É um prédio de esquina, estamos em construção e cremos que muito em breve estaremos inaugurando o santuário para a glória do nome do Senhor. Eu aguardo todos vocês que puderem estar conosco, e quem não puder pode acompanhar as nossas lives também através do reverendo Ismael da Silva e Viviane Gomes, e assim ser edificado pela palavra do Senhor. Quero registrar minha gratidão. Qual é o site da igreja? Comunidade Cristã, redeviver.com.br. Redeviver.com.br. Isso, repetindo, redeviver.com.br. Nessa pandemia, viu, Reverendo? Nessa pandemia, quem está em casa, grupo de risco não pode sair, tem a oportunidade de ligar lá e ouvir louvores, né? Perfeitamente, perfeitamente. O nosso lá site na redeviver.com.br. Isso. E muito em breve, nós estaremos com programas ao vivo, através também do YouTube, tá bom? Então, redeviver.com.br. Registro meu agradecimento ao Edilson, um abraço a você, a sua família, e creio que muito em breve estaremos nos conhecendo pessoalmente. Através das suas postagens, já estou interessado em conhecer Jaraguá do Sul. Tá bom, querido, que Deus te abençoe, e quem sabe mais uma oportunidade aí, temos aí o reverendo Ismael da Silva e a sua esposa. Queridos, ficamos por aqui. Terminamos agora o programa Entre Amigos, programa número 11. Lembrando que na próxima quarta teremos a pregadora Rebeca Helena e o cantor Benildo José, todos os dois, ambos lá de Alagoas. Eles vão estar aqui conosco. Estaremos no nosso horário normal, às 8 horas, às 20 horas da noite, e estaremos juntos, pregando, dando e adorando a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de compartilhar, para que outras pessoas também assistam e sejam edificadas. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, querido.